A busca nos levará a alguns perigos, não tenha dúvida. Então eu quero falar aqui um pouquinho dos perigos da falsificação do batismo com o Espírito Santo. Atente bem para isso, querido, tá bom? Um avivamento, irmãos, religioso, nada mais é do que uma grande efusão do Espírito Santo sobre a igreja. É uma espécie de repetição daquilo que aconteceu lá em Atos 2. Mas avivamento, em outras palavras, irmãos, é apenas um grupo de pessoas sendo batizadas no Espírito Santo. Isso é avivamento, entendeu? Há o batismo individual, mas há o batismo coletivo. O batismo coletivo é chamado de avivamento. E grave bem isso. Avivamento. Eu vou citar. Vou começar com ela bem aqui, tá bom? Há uma mulher chamada de Jessie Payne Lewis. Essa mulher, ela escreveu um livro. Se alguém quiser ler depois, se você tiver experiência e maturidade para isso, eu posso emprestar. Ela escreveu um livro chamado Guerra contra os Santos. 2 livros, tomo 1, tomo 2. Esse livro foi escrito logo no finalzinho do avivamento que varreu o país de Gales. Começou um avivamento poderoso de Deus, mas do meio para o fim, o diabo, olhando para aquilo, começou a imitar para tentar melar o avivamento de Deus. Entende? E aí ela começou a anotar esses fatos estranhos e escrever um livro para nos alertar. Ela diz, tá? Ela diz que o diabo pode falsificar a obra de Deus. Até aí, todo mundo sabe disso, tá bom? Agora, ouça o que ela diz. Hoje em dia, espíritos enganadores atacam de forma especial a Igreja de Cristo. Esse ataque é cumprimento da profecia que o Espírito Santo revelou expressamente por meio do apóstolo Paulo, né? Que um grande ataque de engano aconteceria nos últimos tempos. Desde que essa profecia foi entregue, mais de 1.800 anos já se passaram. Mas a manifestação especial dos espíritos malignos para engano dos crentes hoje em dia aponta, sem dúvida alguma, para o fato de que nós estamos nos últimos dias. O perigo da igreja, querido, no fim da dispensação, foi predito como sendo especialmente no campo sobrenatural, de onde Satanás enviaria um exército de espíritos enganadores. Ela está se referindo aqui a 1 Timóteo 4:1, tá bom? Para enganar todos os que estivessem abertos a ensinamentos por revelação espiritual e assim afastá-los, mesmo que eles não queiram, da plena aliança com Deus. No entanto, apesar dessa clara previsão sobre o perigo dos últimos tempos, encontramos a igreja em quase total ignorância sobre as obras desse exército de espíritos malignos. A maioria dos crentes é muito rápida em aceitar tudo que seja sobrenatural como vindo de Deus. Grave isso aqui, querido. Esse é um dos grandes perigos que nós corremos. Aceitar tudo que seja sobrenatural como vindo de Deus. O perigo é aceitar tudo que é sobrenatural como se estivesse vindo somente de Deus, querido. E experiências sobrenaturais são indiscriminadamente aceitas porque acredita-se que todas elas sejam divinas. Ela está alertando porque ela viu, né? Ela contemplou isso. Durante um mover do Espírito, o diabo envia os seus anjos ali, os seus demônios, para imitar a obra do Espírito Santo. Eu tenho um amigo, ele mora no Rio Grande do Norte, foi o cara que me evangelizou para Jesus. Ele estava numa igreja, durante um desses momentos de busca, de batismo com o Espírito Santo, e do lado dele aqui uma senhora começou a falar em língua estranha. Aí aquela coisa toda lá, o pastor que estava orando lá na frente parou, fixou os olhos na mulher, e lá de onde ele estava, ele deu um grito, sai em nome de Jesus. E a mulher, pum, caiu. A mulher estava possessa. Estava falando línguas e possessa. Esse é o perigo, irmãos. Esse é o perigo. Nós temos que ter cuidado com isso, tá bom? Essa é uma advertência muito severa a todos quanto querem viver uma vida cheia do Espírito Santo, querido. Nós devemos ter muito cuidado. Agora, eu vou logo avisando, irmãos. Eu estou fazendo as advertências porque é necessário
Aí o crente já começa a ficar com medo. Não, pastor, então eu não quero isso para mim, não. Já que tem. É impressionante isso, entendeu? Não, eu não quero, não. Irmãos, há um risco de ser enganado se você se isolar, entendeu? Se você começar a buscar sozinho em casa, sem ninguém para te auxiliar, você corre um risco. Muitos, eu disse isso para alguém uma vez. Você corre um risco. Porque, querido, nós somos corpo, entendeu? No corpo nós temos como observar o que está acontecendo. E não é possível que no corpo não apareça alguém ali maduro o suficiente para perceber, ou alguém que Deus deu um discernimento para perceber que está acontecendo alguma coisa de estranha ali. Então, eu vou fazer o alerta, mas pelo amor de Deus, querido, a ideia não é que você fique com medo, entendeu? A ideia não é essa. É para a gente ter consciência de que nem tudo que reluz. Nem tudo que é espiritual vem de Deus, irmãos. E nós precisamos ter consciência disso. Olha, queridos, eu já vi coisas, histórias que são terríveis. O homem disse, ele começou assim, as pessoas tocavam nele e elas sentiam um poder. E ele começou a orar pelas pessoas, e todo mundo vai, quer tocar, quer sentir. Aí as pessoas gostam do sobrenatural, né? Mas aí ele chegou para algumas mulheres e disse assim, olha, se você quiser experimentar mais desse poder, você tem que dormir do meu lado. Uma coisa é tocar em mim, outra coisa é dormir comigo. Sem vergonha, cabra desse. Agora eu dou uma de João lá, João e Tiago. O Senhor quer que eu mande fogo do céu sobre ele? Não, porque um cabra desse deve morrer, querido. Irmãos, vocês não vão acreditar. E gente foi dormir com esse camarada. Há um vídeo, querido. Isso tudo é apresentado como cristianismo, tá nas redes sociais. De um pastor na África. Você viu? O Espírito veio sobre o pastor. Eu vou contar outra história, ia mudar. E o Espírito revelou para o pastor, naquele dia, né, que as mulheres teriam que depilar a pepeca. E aquilo teria que ser feito no culto. No culto. E o pastor está lá na frente com o microfone, e um barbeadorzinho, e a mulher vem, alguém coloca um pano atrás dela, ela levanta o vestido, a saia, desce a calça, e o pastor, no culto, vai depilar a pepeca da mulher, irmãos. O Espírito Santo. Irmãos, eu não sei como é que as pessoas se submetem a um troço desse, cara. O outro está lá, um monte de mulher, na praia, de quatro, com a bunda para cima, sem a calcinha, e o pastor tocando na bunda delas. Porque o Espírito mandou. E eu poderia passar o resto do dia aqui contando essas histórias para vocês. Está tudo nas redes sociais, irmãos. Tudo. A pergunta que a gente faz é, que espírito foi esse? Porque eu tenho certeza que não foi o Espírito Santo, irmãos. Irmãos, eu estou colocando tudo isso, querido, diante de vocês, porque nós temos visto coisas parecidas acontecerem. Não dessa forma, entendeu? Mas eu cansei de ver coisas, irmãos, que a gente olha, e novamente, eu acho que nem precisa do Espírito Santo para discernir que aquilo não pode ser do Espírito, irmãos. A gente tem visto muito isso. Quando a gente pensa nas formas, por exemplo, de batismo no Espírito Santo que nós conhecemos hoje, irmãos, quando eu lembro do que eu já vi em retiros, em cultos, em encontros, em congressos, não tem como ser do Espírito, irmãos. Não pode, querido. E, às vezes eu digo para o Senhor, talvez eu já disse para o Senhor, já pedi perdão para o Espírito já. Mas eu já disse para o Espírito, Senhor, se isso vem de ti, o Senhor me perdoa, mas eu não quero, não. É porque eu sei que não vem do Espírito, querido. Não tem como, irmãos. Olha, o Lloyd Jones diz, é interessante observar que nos grandes avivamentos da igreja, durante todos os séculos, não tem acontecido demasiadas manifestações de alguns desses dons particulares, como o dom de línguas ou de evidência de milagres. O homem gosta do espetacular, querido.
Ele diz, esse para mim é um ponto muito importante. Não estou dizendo que tais dons estejam completamente ausentes, mas são incomuns e inusitados. Estou pensando, por exemplo, nos avivamentos que aconteceu em 1859 na Irlanda do Norte, em 1857 na América e em outros países, e do grande reavivamento evangélico que aconteceu no século XVIII na Grã-Bretanha. Eles foram indubitavelmente avivamentos, mas havia muito poucos milagres, praticamente nenhuma manifestação do dom de línguas e profecias. Agora, esses são simplesmente fatos que lhes apresentam, fatos bem comprovados e estabelecidos. Olha, irmãos, eu vou voltar para línguas estranhas porque, infelizmente, no Brasil, essas duas coisas, línguas estranhas e batismo com o Espírito Santo, são praticamente a mesma coisa. É ou não é verdade isso? São a mesma coisa. O que Lord está colocando é o seguinte, e aqui há um fato curioso. Há um fato curioso. Se você pegar... Eu tenho aqui anotado aqui, só para não esquecer. Vamos lá. George Whitefield. Se você não sabe quem era, você está perdendo muito da história. João e Carlos Wesley, tá? Lutero, Calvino, Savonarola, Spurgeon, Jonathan Edwards, John Owen. E eu poderia continuar citando muitos grandes homens de Deus que Deus levantou em avivamentos, mas uma coisa é fato, eu não estou aqui fazendo uma defesa, eu não estou aqui menosprezando as línguas estranhas, eu só estou dizendo para vocês que esses homens nunca falaram em línguas estranhas. Que nos avivamentos onde eles estavam à frente não havia manifestações de línguas estranhas. Você quer um dado curioso? Um dado curioso mesmo é que as línguas estranhas elas só aconteceram onde os líderes dos movimentos incentivavam o falar em línguas. Eu vou citar aqui a história de um homem, tá, que vem de um movimento chamado Ivinguismo, acho que é esse o nome. Ele é um desses homens que trouxe à tona a questão das línguas estranhas, tá? Tem relatos na história, querida, porque assim, se você pegar a história da igreja, pega a história da igreja do primeiro século até mais ou menos o século, sei lá, século XIV, não há registro de línguas estranhas na igreja. Tá? Não há. Esse avivamento moderno que nós estamos vivendo, o pentecostalismo moderno que como nós conhecemos hoje, que praticamente começou na Rua Azusa, eu falei para vocês do cara que começou esse movimento em 1900, antes do avivamento na Rua Azusa. E ele defendia. Eu tenho aqui documentado o registro de uma assembleia, das Assembleias de Deus, em determinados países, onde eles se reuniram e o consenso deles era que as línguas estranhas eram outros idiomas. Eu estou falando, eu entrei a fundo nesse negócio para pesquisar, para estudar. Era a opinião, querido. Porque é o que ensina a Bíblia. A gente não pode fugir, tá? Não posso. Novamente, mesmo que eu admire profundamente Lloyd Jones, eu tenho um filtro, tá bom? Um filtro que vem do conhecimento bíblico que eu tenho, tá? Das minhas leituras bíblicas, dos meus estudos, mas um filtro que vem também daquilo que eu leio, porque, irmãos, eu tenho mais de 26 anos de convertido, eu nunca parei de ler um dia sequer, irmãos. Eu leio continuamente a Bíblia, continuamente, eu estudo continuamente para pregar, e eu tenho as minhas leituras devocionais, que é contínuo também, entendeu? Eu sempre estou lendo 1 ou 2 livros no meu tablet, o tempo todo. Então, quando eu bati os olhos naquilo que Lloyd Jones escreveu, eu disse, está errado isso aqui. Eu não tenho registro disso, na verdade, entendeu? A leitura que eu faço do texto não condiz com o que os argumentos que ele usa são argumentos que ele próprio condena em outras situações, mas ele está usando agora. Então não dá para aceitar, na verdade, outras línguas, outros idiomas. Atos, Marcos, Coríntios, sempre isso. Não faz sentido ele usar a mesma palavra que ele usou em tantos outros lugares. É o argumento que o Nicodemos usou, entendeu? A Bíblia explica a Bíblia.
Só que ele se equivocou, porque em 1 Coríntios 13, o batismo lá é um batismo do Espírito. É o Espírito que batiza o crente no corpo de Cristo. É o Espírito que insere o crente no corpo de Cristo. O batismo com o Espírito Santo é um batismo realizado por Jesus. É Ele que batiza. Foi o próprio João que disse isso. Então não faz sentido, irmãos. Não faz sentido. Pegue as histórias dos avivamentos, você vai encontrar isso. Essa manifestação de Deus, essa glória de Deus, as pessoas sendo quebrantadas, arrependimento. Você lê o avivamento que aconteceu na Inglaterra, irmãos, era uma coisa impressionante. Entre as minas lá, entendeu? O culto está acontecendo na igreja, o cara está passando, está indo para a farra, e quando ele passa diante da igreja, irmãos, ele é capturado pelo Espírito. E ele cai prostrado no meio da rua, entendeu? E é levado para a igreja. E se converte, confessa os seus pecados. Isso é avivamento, isso é poder do Espírito Santo, irmãos. É uma coisa assustadora. Na verdade, eu não gosto de ler essas coisas, sabe por quê? Porque eu me sinto mal, irmãos. Mal. Quando eu terminei de ler o livro, o Diário de David Brenner, eu digo, meu Deus amado, o que é isso, Senhor? O que é isso? Quando eu li o livro lá de Hudson Taylor, né, a respeito do trabalho dele na China, irmãos, que negócio é aquele, sabe? Eu fico assim, meu Deus, eu sou um crente de segunda categoria, só pode, Senhor. Porque Deus levanta homens de uma forma assim excepcional, irmãos. Excepcional. Olhe para Lutero, irmãos. Tente ler alguma coisa sobre a reforma, querido. Assista pelo menos o filme, entendeu? Da luta de Lutero contra o império da Igreja Católica, irmãos. Um homem contra um império religioso. Não era um impériozinho lá na Itália, irmãos, era um império mundial. Sozinho, querido, no poder do Espírito Santo, ele se levantou. E Deus deu a ele a vitória. É um negócio assustador, irmãos. Bom, vamos lá, queridos. Perigos, irmãos. Quais são esses perigos? A gente não vai rejeitar, querido, nós não podemos rejeitar, tá, qualquer manifestação do Espírito Santo. Mas nós precisamos ter consciência de que nós podemos incorrer em pelo menos 2 grandes perigos aqui. O primeiro perigo, querido, é o perigo de extinguir o Espírito Santo. Eu estou me referindo a uma ala do cristianismo agora, tá? A uma ala do cristianismo. Geralmente, a ala mais conservadora, mais tradicional do cristianismo, tá? Escute, a história demonstra que a maior oposição para um verdadeiro avivamento na igreja ou para o trabalho individual de homens que foram batizados com o Espírito Santo quase invariavelmente vem da própria igreja. Assusta, não é isso, gente? E por que isso acontece? Porque essas pessoas, querido, elas estão apagando, elas estão entristecendo o Espírito Santo, estão extinguindo. A Igreja Católica perseguiu os reformadores por essa razão. E, infelizmente, a Igreja Protestante tem muitas vezes perseguido homens sobre os quais o Espírito de Deus veio. O grande perigo aqui, querido, é o do institucionalismo, o zelo, o decoro, a ordem, a pompa, a cerimônia, essa coisa toda, tá? Aquilo que pode ser controlado pelo homem, na verdade. Se alguma coisa diferente acontece, isso é imediatamente desaprovada e repugnada. Irmãos, eu conheço de história de igrejas que para mudar uma mesa de lugar é preciso fazer uma assembleia. É sério, querido. Tem que reunir a liderança da igreja para saber se pode mudar a igreja de lugar, a mesa de lugar. Engessada, igrejas engessadas, irmãos, onde não há liberdade para nada, entendeu? Se você, numa igreja dessa, bater palmas na hora do louvor, todos os olhos vão se voltar para você. Tem um vídeo na internet rolando, irmãos, de uma criança. O pessoal colocou assim, quando uma criança pentecostal vai no culto tradicional, mais ou menos, tá todo mundo cantando lá, cadinho, e o menininho lá se expressando e batendo. Eu vou achar aquele vídeo depois e mandar para você. É muito interessante. Tudo bem que isso vem sendo mudado hoje, tá, queridos? Essa realidade vem sendo mudada hoje. Eu conheço alguns colegas que são de igrejas tradicionais e que isso vem mudando ao longo do tempo. Mas era um negócio doentio, irmãos. Tudo tem que ter uma assembleia, uma reunião, entendeu?
O camarada está há 20 anos na igreja, ele senta no mesmo lugar. Se alguém sentar no lugar dele, vai ter problema. Entendeu? Vai ter problema. Sério, irmãos? A outra coisa de extinguir o espírito, querido, é a ortodoxia morta. É o zelo pelo ensino, mas a mais completa falta de vida. Qualquer manifestação do Espírito, não importa se é verdadeira ou não, é automaticamente descartada. Isso é apagar o Espírito Santo. Existe uma diferença, querido. Eu vou tentar colocar isso para vocês, eu não sei se vocês vão compreender bem, entre a Bíblia fala para nós não apagarmos o Espírito e para nós não extinguirmos o Espírito. Extinguir o Espírito, querido, é ser desobediente a Ele. Você sabe o que tem de fazer, mas não faz. Eu sei que eu devo ler a Bíblia, mas eu não leio. Eu sei que eu devo orar, mas eu não oro. Eu sei que eu devo ir ao culto, mas eu não vou. Eu sei que eu tenho que falar de Cristo para as pessoas, mas eu não falo. Eu sei que eu preciso contribuir com as minhas finanças da igreja, mas eu não contribuo. Você está extinguindo o Espírito Santo da sua vida. A palavra é a palavra do Espírito para nós, irmãos. A palavra é o meio regular do Espírito falar conosco. Se tudo que ele diz para eu fazer eu não faço, imagine que você é casado com alguém, namora com alguém, e tudo que você falar para ele, ele não faz. Perde a razão de ser, do relacionamento, entendeu? Extinguir é diferente, apagar é diferente. Apagar é diferente. Apagar tem a ver com você sentir... Eu vou dar um exemplo para você. Imagine que você está assistindo televisão e vem aquele impulso do Espírito para que você vá orar. Você está tá assistindo, mas está tendo uma guerra dentro de você. O Espírito está te intimando a que você vá orar. Se você, querido, desobedece nesse sentido, você está apagando o Espírito Santo. Isso tem a ver com culto na igreja. Às vezes você está na igreja e o Espírito levanta uma pessoa e você diz, esse negócio não pode ser de Deus, cala o irmãozinho e acabou. Volte para a igreja lá de 1 Coríntios. Tá? A descrição que nós temos ali em 1 Coríntios do 12 ao 14 é o culto, está falando do culto cristão. Como que era o culto, irmãos? No culto havia profecia, havia línguas, entendeu? Havia todo um fluir. Uns tinham um salmo, outros tinham... Era isso. Você quer ver uma coisa interessante? Efésios 5. Leia lá rapidinho. Efésios 5, versículo 18 e sequência. Vamos lá. E não se embriague com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixe-se encher. Esse é o sentido original. Enchei-vos do Espírito Santo é passiva, voz passiva. É deixe-se encher do Espírito. Como é que a gente faz isso? Falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor. Isso aqui é uma descrição do culto, irmãos. É só você voltar para 1 Coríntios 14 e você vai entender. É isso aqui. O culto entre eles se dava dessa forma, entendeu? Era um culto muito dinâmico, querido, muito dinâmico. Que assusta um pouco a gente hoje, né? Se a gente se deixar levar por isso, tá bom? Mas isso é culto, irmãos. Um tem um salmo, o outro tem um cântico, entendeu? Um cântico espiritual, um hino espiritual. Um tem uma profecia. Era o culto, era assim que funcionava o culto deles. Paulo está regulando isso. Olha, é o seguinte, no máximo 3 pessoas podem falar. Um fala, depois o outro fala, depois o outro fala. Tem que ter ordem, entendeu? Mas não pode proibir de falar. Se você fala em línguas estranhas e tiver alguém para interpretar, então você fala publicamente. Se não tiver alguém para interpretar, você fala só consigo mesmo. Não precisa, as pessoas não vão entender o que você está falando, então não tem por que falar para as pessoas. Fale consigo mesmo. Paulo está regulando o culto. Está dizendo, olha, tem que ter ordem e decência no culto, senão vira bagunça, tá? Então vamos lá. Essa questão da ortodoxia morta, irmãos. Ensino correto, mas não tem vida de Deus. Os irmãos estão quase mortos. O ensino está correto. A pregação está correta. Mas não tem vida. Não há busca por mais do que isso. Nós nos satisfazemos apenas com esse ensino. Novamente, irmãos, nós estamos no piloto automático. Eu vou para a igreja,
e volto e não acontece nada comigo. Eu não tenho expectativa que aconteça alguma coisa comigo. Eu apenas vou para a igreja porque eu sou crente e é a obrigação do crente ir para a igreja no domingo. É só isso. Não tem vida, não tem alegria, não tem prazer. Eu não tenho expectativa de nada. Eu não espero que Deus fale comigo. Eu não espero que aconteça alguma coisa diferente comigo. Eu estou apenas cumprindo a minha obrigação de ir à igreja. É só isso. Muita gente está vivendo dessa forma. Muita gente. Esse é um dos lados do perigo, tá bom, gente? Um dos lados do perigo é de extinguir o espírito. O outro, irmãos, o outro, eu diria que é um pouquinho mais perigoso. É o exato oposto do primeiro. É o perigo de uma aceitação acrítica de tudo. Qualquer manifestação é de Deus. Eu não penso, eu não argumento, eu não questiono. É de Deus. Lembra da orientação bíblica, apostólica? Provai os espíritos. Isso é para nós, irmãos. Eu sou ordenado por Deus a provar. O irmão está profetizando. Eu tenho o direito, querido. O irmão está falando em línguas estranhas. Eu tenho o direito de questionar. É a orientação bíblica, irmãos. Posso negar isso não para vocês. Mas o perigo é essa aceitação. Essa aceitação, a crítica de tudo. O primeiro perigo envolvia mais o pessoal ligado à igreja, ao movimento mais conservador e tradicional. Isso aqui é para o movimento pentecostal e neopentecostal, irmãos. Aconteceu lá, o pastor falou, é de Deus. Acabou, ninguém questiona mais. Irmã, o Espírito está me dizendo que você tem que vir aqui à frente, baixar as calças, que eu vou depilar sua pepeca. O Espírito está mandando fazer. A irmã simplesmente levanta e vem. No meio da igreja, irmãos. Ninguém questiona isso. Algumas pessoas são crédulas, querido. E é bem interessante porque o Lloyd Jones diz que na história da igreja, muitos dos grandes homens de Deus eram dados a essa credulidade, entendeu? Sem questionar. Essa aceitação acrítica é muitas vezes o resultado de um espírito de medo. O pentecostal sabe mais disso do que nós. O medo de blasfemar contra o Espírito Santo. Ele pensa assim, se aquilo que está acontecendo é do Espírito e eu estou questionando, então eu posso blasfemar contra o Espírito Santo. Deixa eu te dar uma palavra, querido. E eu espero que você entenda isso e nunca mais esqueça. Um crente nascido de novo nunca blasfemará contra o Espírito Santo. É impossível a um crente que tenha o Espírito Santo blasfemar contra o Espírito. A blasfêmia é para o ímpio, não é para o crente. Grave isso, querido. Não pode ser. E depois, se você quiser, a gente vai para a Bíblia e eu vou te mostrar lá. Não é para o crente, irmãos. Um crente que nasceu de novo, ele não perde a sua salvação. Não perde. Se você tem dúvida, eu não vou pregar para ti não, mas está lá. Eu vou até organizar agora. Romanos 6. Leia, ouça as mensagens. Se você não se convenceu ouvindo aquilo dali, então eu desisto de você. Vai passar a outra coisa para fazer, porque eu não tenho mais como te ajudar. Porque eu preguei mais de 40 mensagens mostrando essa questão. Olha, essa aceitação crítica é muitas vezes resultado do medo, é um espírito de medo. É o medo que o crente tem de blasfemar contra o Espírito Santo. E esquecem a ordem, o mandamento bíblico, provai os espíritos. Provai os espíritos. Perceba aqui, querido, o primeiro grupo de pessoas que nós mencionamos não temem em absoluto apagar o espírito de vez. Eles só têm uma opinião fixa em tudo, né, que é diferente, tudo que é diferente é condenável. Mas esse grupo de pessoa aqui, ele tem pavor de apagar o espírito. E isso pode se tornar um espírito de temor que interfere com as suas faculdades críticas, de modo que eles estão prontos para acreditar em toda e qualquer coisa. Eles têm tanto medo de ficarem contra a obra de Deus que passam por coisas que não deveriam passar. O problema é que isso sempre leva ao fanatismo ou ao que a Bíblia chama de fogo estranho. Sim, irmãos. Uma mulher que se submete a um pastor no culto,
que ela é capaz de levantar a saia para o pastor depilar a pepeca dela, ela é fanática, ela não é crente. Não pode, irmãos. É estranho, querido, isso. São coisas estranhas. Olha, eu vou ler aqui um texto que está num livro tremendo de Neil Anderson, Quebrando as Correntes. O títulozinho é Cuidado com os Falsos Mestres e Profetas. Ele escreve assim, olha, há pouco tempo, um homem de uns 30 e poucos anos veio se consultar comigo. Alvin se sentia desanimado e derrotado. Por muitos anos, ele havia acreditado que possuía um dom especial de profecia de Deus. Ele tinha sido convidado por muitas igrejas para falar como oráculo de Deus, profetizando do seu jeito singular. Mas, passado alguns meses, Alvin começou a ter muitos problemas em sua vida pessoal e, pouco a pouco, afastou-se de todo o convívio social. Quando veio me ver, Alvin estava desempregado, havia 2 meses, era completamente dependente de seu pai e estava viciado em remédios de venda controlada. Li com ele 1 Tessalonicenses 5, 19 a 21, né, onde diz lá, não apaguem o espírito, não desprezem as profecias, mas ponham à prova tudo que é dito. Você percebe isso aqui, irmãos? Como a igreja ignorou isso aqui? Ponham à prova, irmãos. Não desprezem a profecia. Não desprezem. Não digam, não quero saber disso, não. Mas ponham à prova tudo que o profeta está dizendo e fiquem com o que é bom. Em seguida falei, Alvin, a Bíblia diz nesse trecho que há o dom de profecia, mas Satanás pode falsificar dons espirituais e nos levar a aceitar, a acreditar que eles vêm de Deus. É por isso que as Escrituras nos instruem a pôr à prova todas as coisas. Depois de uma longa conversa, depois de uma longa discussão sobre os falsos profetas e mestres, Alvin confessou, acho que os problemas começaram quando não pus à prova os dons das línguas e da profecia conferidos a mim por falsos mestres. Além de eu ter sido enganado, enganei muitos outros. Agora o Neil pergunta para ele, né? Você está disposto a provar o seu dom de línguas? Perguntei. Garanti a Alvin que testaríamos o espírito e não ele. Ele concordou. Pedi que ele orasse em voz alta em sua língua espiritual. Depois que Alvin começou a orar no que ele imaginava ser o seu dom de línguas, eu disse, em nome de Jesus Cristo e em obediência à palavra de Deus, peço que esse espírito se identifique. Alvin parou de orar e disse, agora não é mais o cara falando, é o espírito nele. Disse, eu sou ele. Quem é ele aqui? Jesus. Ele está dizendo, eu sou Jesus. Numa situação como essa, se você não tiver experiência com esses assuntos ou discernimento espiritual, poderá ficar tentado a tirar seus sapatos pensando que está em terra santa. Mas continuei testando o Espírito. Você é o Cristo que padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, ressuscitado ao 3º dia e agora está assentado à direita de Deus? Não, ele não. Isso é, de novo, o Espírito falando, né? Aí ele conclui dizendo assim, obviamente, esse era um espírito errado. Está lá a experiência, Helena. É um dos livros mais equilibrados que eu conheço a respeito de batalha espiritual. Quebrando as Correntes, de Neil Anderson. Tá? Já li algumas vezes, já indiquei para algumas pessoas, porque eu creio que esse é um livro que pode ajudar realmente as pessoas. Veja, irmãos, se nós não percebermos, querido, que esses 2 tipos de poderes, né, de forças espirituais dentro da igreja, às vezes, nós estamos condenados ao desastre. Porque esse é um ensino da Bíblia, irmãos, de que espíritos malignos podem entrar na igreja e manifestar um poder que nós... Irmãos, tem gente que pensa assim, olha, o diabo não tem poder. Como é que é? O diabo não tem poder? Vai para Jó, capítulo 1 e 2. Se aquilo não é poder, eu não sei o que é poder, irmãos. Vocês lembram lá, né? O vento derrubou a casa, obra do diabo. Invasores foram lá e roubaram os bens, obra do diabo. Fogo do céu caiu, obra do diabo. E por último, no corpo de Jó. Enfermidade da planta dos pés ao último fio de cabelo, obra do diabo. Como é que a gente diz que o diabo não tem poder, irmãos? Ou então aquele pensamento doido, né? Pastor, nós estamos na igreja. O diabo não vai se manifestar na igreja. O diabo foi no céu, irmão, falar com Deus. Ele não entra na igreja.
Pensamentozinho mais bobo esse. Novamente, Jó, vai lá para Jó. No dia que os filhos de Deus se reuniram lá, está lá o diabo com eles. No céu. Se o diabo tem acesso à presença de Deus, ele não tem acesso à igreja, irmãos. A gente tem umas coisas que não entram, irmãos, esse negócio na nossa cabeça, entendeu? É por isso que João diz, irmãos, amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes, provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Tem como você fugir disso, irmãos? Tem que provar, na verdade. Agora eu vou descrever uma experiência muito interessante ligada ao ivingismo, tá bom, querido? A esse movimento que começou com a questão das línguas estranhas. É a experiência de um homem chamado Robert Baxter, tá? Ele foi o principal profeta de um movimento chamado ivingismo, tendo termo associado a Edward Irving, tá? Que é um desses caras pai desse negócio de línguas estranhas e algumas outras coisas que aconteceram no mundo. Esse homem, ele se tornou o Irving, na verdade, né, o Edward Irving, ele se tornou a sensação de Londres na década de 1920 e pessoas de todas as classes sociais queriam assistir aos seus cultos, tá? Esse Robert Baxter agora, ele era um advogado que morava numa cidade chamada Doncaster. Ele era um homem capaz, piedoso e sensível espiritualmente, que por um tempo tornou-se o centro do movimento em volta de Edward Irving, tá? E o principal profeta desse movimento, esse camarada chamado Robert Baxter aqui, ele alegou estar recebendo mensagens diretas de Deus, mensagens relativas à verdade ser entregue mensagens relativas à verdade ser entregue e no tocante ao que deveria fazer. Foi-lhe dito pelo Espírito de Deus, e ele disse isso, que deveria deixar sua esposa, família e sua profissão para que fosse anunciar a mensagem. Foi dito também a ele pelo Espírito, né, para que ele entrasse nos tribunais, né, levantasse e interrompesse um caso e dirigisse ao juiz, né, dizendo para o juiz entregar ali a vida para Cristo, mais ou menos dessa natureza. Na verdade, ele sentiu o impulso, mas não fez isso, tá? Essa de ir no tribunal e levantar diante do juiz, ele não fez. Agora, veja só, querido, na verdade ele sentiu o impulso e não se levantou, mas tinha tomado medidas para deixar sua esposa e família, havendo-lhe sido dito que ele não deveria sequer despedir-se deles, mas ir adiante. Esse camarada, ele era um profeta muito famoso no movimento, tá? Que dizia receber mensagens diretas do Espírito Santo. Dentre essas mensagens, o Espírito que veio a ele disse que ele tinha que abandonar a família, abandonar a profissão e sair pregando o evangelho, tá bom? Outra coisa que o Espírito disse a ele era que ele tinha que entrar em alguns tribunais e ali transmitir a mensagem do Espírito aos juízes. Isso parecia ser uma coisa muito grave, que para fazer isso ele se planejou, tá? Ele se planejou, ele tomou medidas para deixar a esposa e família sem que, por causa dessa atitude. Mas só que aí ele não fez isso, tá? Não fez. Agora veja lá, tudo isso foi relatado e considerado como direção do Espírito Santo, né? Homens alegaram estar falando em outras línguas e Robert Baxter, que estava no coração, no centro disso, foi considerado como um oráculo, como um homem com poderes espirituais extraordinários. Ele testificou que seu amor ao Senhor era maior do que nunca e também o era a sua felicidade. Ele está falando aqui daquilo que nós relatamos lá como sinal, como característica, como evidência do batismo, né? Um amor a Deus que ele nunca tinha sentido na sua vida, tá bom? E um espírito de alegria e de felicidade como ele nunca tinha sentido também. No entanto, esse homem chegou a ver que tudo isso não era do Espírito de Deus. Ele recebeu profecias detalhadas, mas que não se cumpriram. Aí ele começou a desconfiar. Deuteronômio diz isso, né? Se o profeta profetizar e aquilo que ele profetizar não aconteceu, ele não é profeta. Ele não recebeu nenhuma instrução do Espírito de Deus. Porque quando um profeta fala movido pelo Espírito, aquilo que ele disse vai acontecer. Se profetizou, irmãos, isso é uma coisa interessante. Eu lembro de um pastor, amigo meu, conhecido, a gente conviveu durante muito tempo, que ele esteve lá na nossa igreja, num culto, a gente estava começando o movimento de visão celular, a igreja estava começando a crescer, e ele foi lá e disse, anotem aí, podem tomar nota, em menos de 2 anos,
vocês terão que realizar 2 cultos nessa igreja. E eu anotei na minha Bíblia. E já se passaram mais de 15 anos. Aquela igreja tem hoje cerca de 12 membros. Na época a igreja estava cheia. Hoje ela tem 12 membros. Eu não vou dizer que o homem não é homem de Deus. Eu o conheço. Mas que o espírito pelo qual ele falou naquele dia não era o espírito de Deus. Não vou nem dizer que é um espírito maligno. Ele falou baseado no calor da emoção, na carne, no momento. Entende? A gente precisa ter cuidado com essas coisas, irmãos. Então, foi quando ele começou a receber profecias detalhadas e elas não se cumpriram. Aí ele começou a perceber que alguma dessas coisas que tinha sido falado para ele não estavam de acordo com o ensino. O texto diz que ele era um cara muito honesto, né? Mas que tinha crido realmente que aquilo que estava acontecendo com ele era do Espírito Santo. Aí ele teve o seu entendimento restaurado, teve a sua família restaurada também, entendeu? E voltou a viver para Deus como um homem de Deus normal, sem essas coisas. Queridos, o diabo pode imitar a obra de Deus. Todos os dons podem ser imitados pelo diabo. E nós temos que ter cuidado com isso. Nós temos que ter cuidado com isso. A gente precisa ser cauteloso, irmãos. O mandamento é: provem os espíritos. Ele escreveu, esse camarada, ele escreveu um livro chamado Narrativa dos Eventos, descrevendo tudo o que aconteceu com ele nesse período, tá bom? Olha, eu sei que vocês podem achar estranho, irmãos, mas eu já disse, eu vou repetir. O diabo pode imitar as línguas estranhas. O diabo pode te dar uma profecia. Não é que você está... Veja, não é que você está inventando isso. Você realmente recebeu o impulso para falar. Só que o impulso não veio de Deus. Eu lembro, nós conhecemos uma moça lá na Shalom, na nossa igreja. Ela tem uma tia que não é crente. Ou é uma crente assim, meia Raimunda. Maria Raimunda. Os bons entendedores. Uma mulher foi na casa dela, dessas macumbeiras, espíritas, negócio, foi lá e disse para ela: olha, você tem uma viagem para amanhã, parece, e você não deve ir à viagem porque o carro vai capotar, e se você for, você vai morrer. A mulher deu ouvidos, não foi à viagem, as amigas foram, e de fato o carro capotou. A pessoa veio me perguntar assim: Edilson, como é que eu explico isso? Como é que o Espírito sabia que ia acontecer isso? Só Deus é onisciente, concorda? Concordo. Então como é que ele sabia? Irmão, sinceramente, eu tenho uma explicação, mas eu acho que ela não é satisfatória. Né? Eu tenho uma explicação. A minha explicação é: o Espírito que foi avisar essa mulher foi o Espírito que causou o acidente. Mas eu não sei se é fato. Eu só sei que Paulo, lá em Filipos, expulsou um espírito de adivinhação de uma menina que dava muito lucro para os seus donos. Por que ele dava lucro? Exatamente. Como é que explica isso, pastor? Sei lá. O que eu penso é isso. Tá lá o demônio tudo macunado, né? Tu vai lá e avisa e eu vou lá e faço. Pronto, acabou. Eu não sei se é assim, não, irmãozinho. É uma gangue. Uma gangue de demônios. Não sei. Né? Uma coisa eu sei. Eles não são oniscientes. Isso é fato. Só Deus é onisciente. Como é que a gente pode provar os espíritos, irmãos? Essa é uma palavra, querido, que aqueles que estão ansiosos por conhecer a plenitude e o batismo do Espírito Santo precisam estar atentos. Como é que eu posso provar? Essa ansiedade, querido, ou por causa dessa ansiedade, as pessoas se expõem ao perigo e à possibilidade de serem enganadas. Por que elas fazem isso? Porque elas não usam as suas faculdades como deveriam usar. Nós temos uma faculdade crítica, irmãos.
E nós deveríamos usar isso, tá? Vamos lá. A primeira abordagem de como provar os espíritos é uma abordagem negativa. Negativa, tá bom? A primeira coisa que a gente vai dizer é o seguinte: não confie somente em seus sentimentos interiores. Ah, pastor, mas eu senti uma alegria contagiante, pastor. Só pode ser o Espírito de Deus. Irmãos, a gente precisa questionar. Foi o batismo com o Espírito Santo? Se foi, haverá as evidências disso. Tem que haver, irmãos. Não é possível que o Espírito me batize só para eu sentir uma alegria e depois a alegria vai embora e não acontece nada comigo. Eu não sei, irmãos. Essas coisas para mim são confusas demais. Não é isso que eu leio na Bíblia. Não é. Pegue lá Atos, vai lá. 2, 4, 5, 3, o 9, o 8. Tá, sempre é acompanhado de algum sinal visível, irmãos. Eu mostrei isso para vocês. Até no Velho Testamento era acompanhado de algum sinal visível, entendeu? Não é possível que no Novo Testamento é que a gente agora é batizado e não. E eu não tenho certeza se foi batismo. Eu acho que foi. Eu senti um negócio tão bom. Eu senti um amor por Deus tão grande. Eu estou lembrando aqui de uma pessoa que eu conversei. Pastor, mas tem que ser de Deus, pastor, porque eu senti. Sim, filha, mas o sentimento não pode ser um árbitro dessa questão. Porque você pode ser enganado. Muitos, querido, têm feito isso, confiado nos seus sentimentos interiores e têm entrado em problemas sérios, sabia? As pessoas tomam decisões baseadas, querido, em suas impressões internas. É perigoso isso. Ah, eu quero casar, senhor. Eu lembro da história da mulher. A mulher estava orando para casar e pedindo a Deus para casar e de repente apareceu um homem. O homem era muito feio. Não pode ser isso aí, senhor. Não pode ser. O senhor, o senhor se enganou. É... Como é que é? Ah, loucura aquilo. Loucura aquilo. Jefté é um caso triste, mas eu nunca consigo ler aquela história sem ser comovido com aquele negócio lá. Como é que a pessoa pode, né? Ah, eu lembro de uma pregação de Cote, né, o pastor Cote da Jocum, a respeito do porquê que ele fez esse voto. Irmãos, é uma explicação, tem a ver com esse negócio de alma ferida, de gente amargurada, entendeu? Ah, pessoas que são... Ele era um filho bastardo, né? É um negócio impressionante, entendeu? Irmãos, infelizmente essa é uma realidade que está bem à nossa porta, sabia? Quantas pessoas... Eu conheço histórias demais, irmãos. Lá em Açailândia, na casa da ovelha de um pastor amigo meu lá, o homem se hospedou lá e estava na igreja profetizando. O povo gosta disso, irmãos, é impressionante. Eles não fazem juízo nenhum, não têm crítica nenhum, não fazem julgamento nenhum, não vivem a palavra. Provai os espíritos, provem os espíritos. Você ouviu? Prove, meu irmão, prove. Confira com as escrituras, veja se é. Não, o cara está profetizando e está lá, você... Aí ele está na casa do camarada e numa bela noite ele chega para o homem e diz: Deus me disse para você me dar o seu carro. E o homem ia dar o carro, irmão. Se Deus mandou, tem que dar, irmãos. Entendeu? Irmãos, é muito perigoso. Ó, Deus está me dizendo que você tem que fazer isso. Ah, irmãos. O cara se vê... Novamente, é o medo de blasfemar, entendeu? Aí eu vou questionar, eu vou duvidar. Talvez eu... Ei, pega a tua Bíblia, vai ler, irmão, pelo amor de Deus. Não confie, querido, nos seus sentimentos interiores. Esse negócio de sexto sentido, irmão, isso é para filme de Hollywood. Só para lá, tá bom? Não vai com esse negócio não, querido. Porque às vezes o diabo se aproveita disso e te engana, tá bom? E te engana. Nós devemos usar as nossas faculdades críticas, querido, tá? Para avaliar aquilo que está acontecendo. Não tema pecar contra o Espírito Santo. Você não vai pecar contra o Espírito Santo, irmãos. Tá? É lógico, querido. Você não pode simplesmente condenar. Isso não é de Deus. Cala. Não. Prove. Lembra da experiência do Neil Anderson? Posso provar o teu dom de línguas? Pode. Fale, então. Né? Vai provar. Mas esse negócio de, cala, você pode estar apagando o Espírito Santo, pode estar entristecendo o Espírito Santo, irmãos.